Primeiramente, nós vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30. E aqui nós vamos ler sobre o altar do incenso. E farás um altar para queimar o incenso. De madeira de cetim o farás. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Aos 2 lados as farás, de ambas as bandas, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo, e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Mesmo capítulo, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque e onixe e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que farás conforme a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Apocalipse 8. Versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um
incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, isto se trata do altar do incenso. Vamos ler mais um trecho sobre o véu. Acabamos de cantar, eis o véu para nós rasgado. Vamos ler então sobre este véu. Êxodo capítulo 26. Depois farás um véu, é versículo 31. Farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido. 2 querubins de obra-prima se fará, e o porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Então, chega para a nossa leitura hoje e quero convidar para nós pensar primeiramente no altar do incenso. Todos sabem que por diversas noites agora nos encontramos dentro do tabernáculo, porém ainda não penetramos até o lugar santíssimo, aquele pequeno quarto quadrado que tinha na extremidade do tabernáculo. Estamos apenas no lugar santo, mas mesmo ali achamos muita coisa para nos deter e chamar a atenção. Meditamos na mesa, indicando comunhão. Meditamos já no castiçal, aquele vaso tão rico e bonito e de tanto valor, lembrando-nos daquela passagem em 1 João: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Hoje nós vamos pensar no altar do incenso. Não faz muitos domingos eu tive uma oportunidade para falar uma palavrinha sobre este altar aqui em Cachoeirinha, de maneira que não tenho muito mais para acrescentar hoje de noite, mas vai servir para mexer com as nossas memórias e destacar as lições que estudamos naquele domingo. O altar do incenso não era muito grande, de 1 côvado por 1 côvado e de altura 2 côvados, passando para metros, e eu destaco apenas aproximadamente 50 centímetros por 50 e de altura 1 metro.
isso é aproximadamente. Então não era muito grande. Feito do quê? De madeira de cetim, forrado com ouro. Sim, bastante ouro. Se vê no lugar santo. Por quê? Porque é para Deus. É para Deus. Nós vemos, meus irmãos em Cristo, que os israelitas, ao fazerem o tabernáculo, não se poupavam, nem um pouquinho. Não havia despesa, nem trabalho grande demais para eles fazer naqueles dias. Nada era demais se era para Deus. Que lema este para nós? Se é para Deus, então nada é demais. Não há esforço demais, nem despesa demais, uma vez que seja para o nosso Deus. E para que este altar? Para queimar incenso. Queimar incenso? Sim. Para queimar incenso. Veja, meus irmãos, tudo dentro do tabernáculo era bonito. Aos olhos, para olhar, tudo proclamava a formosura do Senhor. Mas o ambiente, não só para os olhos, mas também até para o nariz, era sublime. Incenso, feito de quê? Acabamos de ler nos últimos versículos de capítulo 30. Mas era riquíssimo. Sabe que hoje em dia eles nem sabem quais são esses perfumes, a não ser o incenso de que fala. Coisas riquíssimas. E sabe que não era permitido eles fazer incenso para uso pessoal, nem para uso dentro de casa. Era exclusivamente para o lugar santo. Isso significa, então, que havia no santuário de Deus um ambiente tal qual não se podia sentir em outro lugar deste mundo. Temos dito repetidamente que aqui dentro do tabernáculo uma pessoa podia ver coisas que não se podia ver nem semelhante em outra parte do mundo. Hoje estamos dizendo que havia um ambiente dentro dos tabernáculos que não se podia encontrar em outro lugar deste mundo. E meus irmãos, o santuário de Deus é assim até hoje. Há um ambiente ali que você não encontra em outro lugar. A sós com Deus, na sua presença, alimentando-se à sua mesa, a luz que Ele dá. Você está gozando
gozando de um ambiente tal qual não existe em outro lugar neste mundo. Me acredita? Mas eu não deixo de dizer que um sacerdote saindo do tabernáculo não deixava de levar na sua pessoa algo do cheiro suave. E eu não deixo de dizer que quanto mais tempo ele permanecia lá dentro, mais deste perfume o acompanharia até a rua. Você já conversou com uma irmã que tinha o perfume do santuário na sua pessoa? Você já conversou com um irmão e irmã em Cristo cuja conversa, cuja pessoa refletia o ambiente do santuário? Sabe por quê? Porque ele estava lá dentro. Ele era uma irmã que habitava no santuário. E aquela irmã tem algo que só se pode ter e conseguir no santuário. Ah, meus amados irmãos, e as irmãs estão em dúvida. Os homens que Deus usa são feitos, treinados, desenvolvidos no ambiente do santuário. E isto produz um efeito, dá uma riqueza à vida, tal qual seminário nenhum jamais pode dar. Se como o resultado das nossas reuniões, alguns irmãos e irmãs resolvem a procurar o santuário dia após dia, o esforço não terá sido em vão. Mas temos destacado quase todas as noites que nós temos no tabernáculo lições para a igreja local. E justificamos isto com aquela passagem em 1 Coríntios 6. Não sabeis vós que sois o templo, o santuário do Espírito Santo. E eu não vacilo a afirmar que também numa igreja local há um ambiente tal qual não se encontra em outro lugar qualquer. É o ambiente do santuário. Ah, meus irmãos, pensem nisso. Onde se pode ver uma coisa tão preciosa como irmãos unidos em seu amor para com Cristo, em seu amor uns
com os outros, cada um contribuindo que nem os membros de um corpo para o bem-estar e a prosperidade dos outros. Cada um sob a direção do Espírito Santo. Cada um prestando homenagem constante ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esta é uma igreja local. Num lugar assim, há um ambiente tal qual não pode existir em outro lugar neste mundo. Oh, meus irmãos, que Deus nos ajude a dar valor à igreja local. Ela é um santuário. Ela é um lugar onde há um ambiente tal qual você não encontra em outro lugar neste mundo. Você já sentiu esse ambiente? É muito convidativo para irmãos e irmãs recém-salvos. O desejo de estar ali, o desejo de se reunir. Por quê? Ah, meus irmãos, há um ambiente ali. Não se pode achar em outro lugar neste mundo. Então, o altar do incenso. O que significa, afinal, este incenso? Apocalipse capítulo 8 explica para nós. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Aí está explicado. O altar do incenso é ligado com as orações de todos os santos. E nós vemos este anjo que só pode ser o Senhor Jesus Cristo mesmo, colocando o incenso e as orações no altar do incenso. E aí sobem o incenso e as orações juntas a Deus. Está vendo? Que há um cheiro suave para Deus nas orações de todos os santos. Será que hoje você contribuiu algo a este incenso? Será que o ambiente da presença de Deus hoje se sentiu o incenso que acompanhava as suas orações? Apocalipse capítulo 8 se trata da época da grande tribulação. Santos de Deus estarão sofrendo aqui no mundo. Mas as suas orações
convertidos, as suas orações não ficam aí grudadas no fogo da casa. Ah, não. Por difícil que seja a luta para orar, por forte que seja a oposição, saiba, meu irmão, que as suas orações se misturam com o incenso que fala das perfeições de Cristo. Ele mesmo, pessoalmente, como nosso intercessor, ele ampara os pedidos, as orações, os louvores. Que falta, ele completa. Então, será que ele fez isto para você hoje? Passou um tempo já hoje orando? Espero que sim. Vamos notar quando foi que Arão atendia ao altar. É interessante, na hora em que ele acendia as lâmpadas, de noite ou de tarde, ele queimava incenso. E na hora em que ele acendia novamente as lâmpadas de manhã, novamente queimava incenso. De manhã, de noite. Ele passou pelo castiçal e daí foi para o altar. É isso. Isto representa o crente perante o castiçal, sendo esclarecido com a leitura da Bíblia. Perante o altar, orando. De manhã e de noite. Que quadro lindo. E você tem o costume de manhã ler um pouco, passar um tempinho sobre o castiçal, orar também um pouco, passar um tempo perante o altar, e de noite você finda o dia desta maneira. Aí todos os dias, pelo menos entro no santuário por 2 vezes. Eu ouvi ontem de um crente e pelo jeito dele, ele se deitava sem orar. E se é que ele se deitava sem orar, é bem possível que se levantava também sem orar. Só pode ser um crente muito fraco. É muito sujeito a cair. E completamente enfraquecido quanto às coisas de Deus, quanto à batalha. Meus irmãos, eu tenho tido um pensamento durante estas reuniões, nas quais tanto temos falado no santuário e na importância de estar a sós com Deus. Sempre me lembro da dificuldade dos irmãos que se levantam cedo para pegar um horário rigoroso mesmo e chegam em casa cansados
cansados e às vezes talvez aborrecidos, e não sobra muito tempo. Mas eu acredito que nas suas circunstâncias Deus pode lhe comunicar mais em menos tempo. Garanto que se você se aposentasse, não podia colher em 2 horas, e hoje você pode colher em 20 minutos. De maneira que, tirando ao menos uns 15 minutos de manhã e de noite, Deus, que sabe das suas circunstâncias, podia lhe abençoar ricamente. Ele ia arrumar mais tempo de uma forma ou de outra. Então Arão saía para o campo, para o acampamento, de dia, de manhã e de noite, com aquele perfume. Olha, mas não seria interessante você sair para pegar aquele ônibus lotado, ouvindo muita conversa, às vezes já com o ambiente do santuário acompanhando? Não ajudava ao chegar na fábrica ter tido aqueles momentos perante o altar? Experimente para ver se é ou não é. Eu não vou dizer mais sobre o altar por enquanto. Temos uns minutos e nós vamos dedicar estes minutos ao véu. Peço paciência então por mais 10, 15 minutos. Vocês têm muita paciência e fazem muito esforço. Então peço mais um pouco. Vamos pensar agora no véu. Eu quero explicar o que era o véu. O véu fazia a divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Se este salão fosse o tabernáculo, então o véu se encontraria perto desta emenda aqui, onde fizeram o aumento. Então, esta parte de cá seria uma repartição separada. Agora, no caso do salão, não dá certo porque o lugar santíssimo era quadrado. 10 côvados por 10. O lugar santo já não era 20 côvados por 10. Então já tem uma base. O lugar santíssimo, nós não entramos ainda. Lá era um lugar todo especial. Só o sumo sacerdote podia entrar. Ele e Moisés. E o sumo sacerdote entrava somente uma vez por ano. Lá dentro tinha a arca com
a própria glória do Senhor clareava o lugar santíssimo, não o castiçal.